Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, que neste domingo o Espírito Santo do Senhor possa nos conduzir, nos orientar e nos proteger durante todo o tempo. Estamos aqui para mais uma escola dominical, um tempo preparado pelo Senhor para aprendermos mais sobre Ele, para nos aprofundarmos mais em Sua palavra, essa palavra que nos traz vida, que nos alimenta e nos enche de esperança nos dias maus. Então eu te convido a começar esse dia, começar esse tempo de escola dominical orando e agradecendo ao nosso Deus que tanto tem nos abençoado, que tanto tem nos protegido, nos livrado de todo mal. E muitas vezes, ao invés de agradecermos, nós murmuramos ou temos um coração ingrato. Então eu convido você, neste início de escola dominical, a fazer uma oração de gratidão, de louvor ao nosso Deus. Aí onde você está neste momento, se você estiver em casa, chame a sua família e todos juntos vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus e também aprender mais dele através da sua palavra. Se você estiver em qualquer outro lugar, tenha um tempo com Deus neste momento e principalmente, não peça, mas agradeça a tudo que Ele já tem te dado e quem Ele é na sua vida e nas nossas vidas. Vamos agradecer então através dessa oração, meus irmãos. Te convido a orar neste momento. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos primeiramente por quem Tu és. Obrigado pela Tua presença na nossa vida. Obrigado por todo o Teu cuidado, todo o Teu amor demonstrado para com cada um de nós, Pai. Se estamos aqui hoje, vivos, podendo participar dessa escola dominical, é porque a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou, Pai. Isso é motivo de nós agradecermos, isso é motivo de nós o adorarmos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por quem Tu és e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que essa não é a forma que nós talvez queríamos estar na escola dominical, Pai, participando, mas é a forma que o Senhor tem nos proporcionado. E nós queremos te agradecer, porque muitas vezes nós temos murmurado por não estarmos juntos presencialmente, temos que acompanhar a escola dominical, cultos, de forma online, mas obrigado porque existe a tecnologia, obrigado por o Senhor usou a vida de homens e mulheres para que a gente pudesse ter essa possibilidade, esse canal de contato, Pai, de uns para com os outros e principalmente hoje com a Tua palavra. Obrigado porque através dela, através da tecnologia, em dias de distanciamento e isolamento, nós podemos nos aproximarmos uns dos outros e principalmente do Senhor e daquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por essa semana que se passou e já agradecemos por essa semana que estamos iniciando hoje. Que em todo tempo a Tua presença possa ser constante nas nossas vidas. E hoje, neste momento de escola dominical, nos conduza e fale, transmita aquilo que o Senhor tem para cada vida. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor comunique nesta manhã. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bênção podermos estar reunidos. Que bom que você está aí. Que bom que você está bem. Que bom que Deus tem nos sustentado durante um momento tão difícil como este. E hoje, estamos aqui para mais uma escola dominical, um tempo de aprendizado, um tempo de leitura, de meditação da palavra, um tempo onde a gente pode se aprofundar mais naquilo que Deus tem para a nossa vida. Um tempo de sermos moldados e também de sermos orientados por Ele. Então eu te convido a dar continuidade no estudo que nós estamos fazendo no livro na carta de Tiago. Então eu te convido hoje a abrir em Tiago, capítulo 1. Hoje nós meditaremos no versículo 16 ao 18. Tiago, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 18. Como eu sempre tenho dito, nas últimas transmissões, que você possa abrir sua Bíblia, que você possa ler, que você possa meditar naquilo que vai ser falado aqui. Se você, lógico, está em um lugar que não tem nenhuma Bíblia física ou de forma online ou em algum aparelho, não tem problema, você ouça com atenção e medite naquilo que vai ser lido. Mas se você tem a Bíblia, abra, tenha contato com a palavra de Deus direto, você possa ler e da sua forma Deus já vai falando com você. Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao 18, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Nós sempre digo, né, que esses textos, né, e principalmente a gente ainda está estudando o capítulo 1 de Tiago, eles são todos conectados um com o outro, né? Então sempre tem uma conexão de um texto para o outro. É uma carta, né? Se você já escreveu, a gente já não está mais na era das cartas, né? Devido à tecnologia, hoje a gente se fala por vídeo, por mensagens de WhatsApp, né? Ou por e-mail, por qualquer outra coisa, por telefone, mas há um tempo atrás, não tão distante assim, nós nos comunicávamos por cartas, né? Ou seja, você escrevia lá um texto em um papel, colocava no correio para enviar para outra pessoa ler. Então assim, tem um assunto que vai seguindo, né? Por mais que você mude no meio da carta, mas sempre tem uma conexão, né? Você sempre quer trazer uma mensagem que está conectada num todo. E isso é uma carta. É a mesma coisa aqui na carta de Tiago e nas outras cartas da Bíblia, né? O ideal é até a gente ler ela inteira mesmo, para a gente poder compreender o que o autor queria trazer para aquele povo, para aquele público ao qual ele estava escrevendo a carta. Então é da mesma forma que nós escrevíamos e recebíamos cartas, né? Tinha um assunto sempre conectado um com o outro, e é a mesma forma que as cartas da Bíblia também são. Então nós vemos que sempre tem uma conexão, né, nas cartas, e aqui em Tiago não é diferente. Então talvez algumas coisas que nós falaremos hoje tenham conexão do que nós já falamos nas últimas semanas. Isso é bom para a gente entender que a Bíblia é um livro com uma história, né, que aponta, seu ponto principal, seu ápice é Jesus Cristo e sua obra redentora por nós. Então toda a Bíblia vai caminhar para isso. Amém, meus irmãos? Então, hoje, esses versículos eles vão falar sobre a bondade de Deus em nossa vida. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde a bondade está cada vez mais rara, mais escassa. Isso porque o egoísmo tem feito com que as pessoas pensem mais em si mesmos, em si próprio, querendo sempre benefícios para si, ao invés de pensar no bem-estar também do outro. E se esquecem, né, de fazer o bem e de abençoar as outras pessoas. Não sei você, mas eu tenho percebido muito isso agora na pandemia, com essas restrições dos governos, né? Uma hora a igreja fecha, uma hora o comércio fecha, uma hora abre, uma hora... E você, talvez você ou as pessoas que têm contato aí na internet, em redes sociais ou num bate-papo por aí mesmo, você tem percebido que sempre tem os dois lados, né? Aqueles que pensam, os comerciantes vão pensar neles, né? Lógico, porque é o sustento deles o comércio, então eles vão sempre querer que o comércio fique aberto em meio à pandemia. E tem aqueles que não vivem do comércio, mas que querem estar protegidos e querem que a pandemia ela desacelere. Então vão sempre votar e sempre dar preferência para os comércios estarem fechados. Então tem sido uma discussão. Mas o que a gente vê a raiz de tudo isso? As pessoas não estão pensando num bem maior de todos. Cada um pensa em si. Por quê? Cada um precisa e necessita de algo. E quando aquilo que ela precisa ou necessita é afetado, ela não concorda. Por mais que o outro seja afetado de uma forma negativa, ela não está nem aí. Ela não se importa. Por isso que nós vemos aí, no meio de uma pandemia, alguns produtos ou alguns serviços subindo muito o valor, porque as pessoas parecem que querem ganhar alguma coisa em cima do outro ainda, em meio à pandemia. Sabe por quê? Porque a bondade, ela está rara. As pessoas estão cada vez mais egoístas, querendo sempre o bem ou algo somente para si. O bem-estar só é pensado para si. As pessoas não pensam mais com empatia, pensando no próximo, se colocando no lugar do próximo. Independente, meus irmãos, do mundo em que vivemos e das pessoas que nele habitam, que estão ao nosso redor, nós ainda somos alvo da bondade, de uma bondade verdadeira e perfeita todos os dias. Essa é a bondade de Deus sobre nós. A bondade que afeta todas as áreas da nossa vida. Essa bondade, ela não espera nada em troca. Ou seja, o nosso Deus, ele é bondoso para conosco, sem esperar nada em troca. Nada de bom vindo de nós, porque nós não temos nada de bom para oferecer a Ele. Mas mesmo assim, Ele continua sendo bom. É uma bondade pura. É uma bondade que não merecíamos. Mas graças à sua misericórdia, essa bondade nos alcança dia após dia. E esses versículos que nós lemos, ela mostra a raiz da bondade, a origem da bondade,
aquilo que Deus é e aquilo que Ele nos dá, de forma gratuita, sua bondade sobre as nossas vidas. E é sobre isso que eu queria dizer então. Hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus em nossa vida. E nesses versículos que nós lemos, nós podemos ver algumas verdades sobre a bondade de Deus. A primeira, precisamos enxergar a bondade de Deus ao nosso redor. Às vezes, meus irmãos, nós fixamos mais a atenção naquilo que nós não temos ou no que não está dando certo em nossa vida, ao invés de nós enxergarmos a bondade de Deus ao nosso redor e sobre nós o tempo todo. E isso acontece de várias formas e de várias maneiras. Nós temos que começar a enxergar a bondade de Deus, por exemplo, no nosso lar. Olha quantas coisas Deus tem feito nas nossas famílias, no nosso lar, na nossa vida, dentro da nossa casa. E muitas vezes a gente só fica fixado, a gente fixa o olhar somente para enxergar aquilo que não está dando certo, aquilo que está faltando, quando a gente para e deixa de enxergar aquilo que Deus tem feito dia após dia. Nós somos alvo da misericórdia e da bondade dele todos os dias, meus irmãos. Senão nem aqui nós estaríamos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Creia nisso. E pare um pouco de enxergar o que você não tem, ou vislumbrar aquilo que você não tem. Pare de reclamar, pare de murmurar e comece a enxergar e prestar atenção no que Deus tem feito dentro do seu lar. Mas esse é um exemplo no seu casamento. Olha só o que Deus tem feito no seu casamento. Pare de olhar somente o lado ruim das pessoas ou o que está dando de errado, mas olhe para aquilo que é bom, aquilo que Deus tem feito nesse tempo, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos. Isso eu estou falando no aspecto do lar, na esfera do lar. Mas olhe para outras áreas. Olhe no seu trabalho. Como Deus tem sido bom. E se você tem um trabalho, já é motivo de você louvar e agradecer a Ele todos os dias. Estamos passando por um momento onde várias pessoas estão desempregadas, vivendo aí de auxílios, de ajudas, que muitas vezes até assemelham-se a esmolas para poder viver e sustentar suas famílias. E se nós temos um trabalho, não importa qual seja, é motivo de nós agradecermos. Mas sabe o que significa isso? Bondade de Deus sobre a nossa vida. Olhe para a vida financeira, talvez, pastor, mas eu não tenho muito. Mas você tem o suficiente para você viver. Nós temos o suficiente para nós vivermos. Isso é motivo da gente agradecer todos os dias ao nosso Deus. Esses dias mesmo nós estávamos jantando lá em casa, e aí a Sarinha, nossa, como que é bom a gente poder se alimentar, né, papai? Falei, filha, é um motivo da gente agradecer a Deus todos os dias. Porque nesse momento, muitas famílias no Brasil e no mundo não têm nem o que comer. Crianças da sua idade que não têm nada para comer. Desde uma bolacha, um Danone, um arroz e feijão. Nós temos, meus irmãos, temos aquilo que é necessário. Agradeça. Tenha o coração agradecido pela bondade de Deus na nossa vida. Agradeça pela sua vida física, porque nós não estamos doentes. Ou aqueles que estiveram, nós temos o exemplo aqui do seu Gis, da dona Edith, que pegaram Covid e passaram por tudo isso. Sabe por quê? Porque foi bondade de Deus sobre a vida deles. E aqueles que não pegaram essa doença e nenhuma outra, é porque Deus é bom e tem cuidado de nós. E se nós pegarmos, Ele continuará sendo bom e continuará cuidando de nós. E passaremos por tudo isso. Porque Ele é bom, meus irmãos, a bondade dEle nos alcança dia após dia. Nós vemos a bondade dEle também na nossa vida espiritual. Porque mesmo em meio a uma luta dessa, a um afastamento da igreja, do templo, da presença física dos irmãos, muitas vezes Ele tem nos fortalecido, tem feito com que a nossa fé crescesse e nós nos amadurecemos a cada dia. Isso porque Ele é bom, isso porque Ele nos perdoa todos os dias. Porque se Ele olhasse para aquilo que nós somos e fazemos, e se Ele fosse nos dar alguma coisa em troca disso, nós não teríamos nada. Nós nem vivos estaríamos, porque nós não merecíamos. Nós somos pecadores falhos. Nós nos distanciamos do nosso Deus dia após dia, através do pecado, através da forma que vivemos. Mas Ele continua sempre próximo de nós, e muito mais que isso, continua sempre nos abençoando, meus irmãos. Deus é bom, e que essa bondade possa ser vista e percebida por nós ao nosso redor todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Eu vejo também, meus irmãos, segunda lição, que essa bondade nos ajuda a vencer as armadilhas
de Satanás. Nós estudávamos a semana passada, né, sobre a diferença entre a provação que vem de Deus e a tentação que vem de Satanás. E nós aprendemos que a provação ela vem para nos aperfeiçoar, nos fortalecer, nos amadurecer, nos aproximar de Deus, nos trazer vida. E que a tentação que vem de Satanás vem para tentar nos levar a pecar, a nos distanciar de Deus, a enfraquecer a nossa fé, a irmos para o caminho de morte eterna. Essa é a tentação, esse é o resultado da tentação. Mas a bondade de Deus, até para isso ela serve. Ela serve para nos ajudar a vencer essas armadilhas de Satanás. Ela é o nosso escudo contra as tentações. Porque quando entendemos que tudo que temos é o suficiente para nós, aquilo que Satanás nos oferece não nos atrai. Então nós não pecamos, então nós não caímos em tentação. Você já parou para perceber isso? Quando a gente começa a olhar aquilo que nós já temos, ou aquilo que nós somos, é aquilo que Deus tem para nós, e nós já achamos que é o suficiente, tudo aquilo que Satanás entregar ou oferecer a mais não nos atrairá mais, então a gente não vai cair em suas tentações, nós não iremos pecar. Quando a gente entende que os bens que nós temos é o suficiente, quando nós sabemos que a esposa ou o cônjuge que nós temos é a pessoa que Deus quer que nós tenhamos, quando a gente vive a vida da forma que nós estamos vivendo e entendemos que isso é o suficiente para nós, tudo aquilo que Satanás nos oferecer não vai nos levar a pecar, não vai nos atrair. A bondade de Deus nos afasta também, meus irmãos, do egoísmo do nosso coração, não permitindo que nós sejamos enganados por Satanás. O que Satanás quer que nós sejamos egoístas. Ele quer que nós sejamos egoístas, ou seja, pensemos somente em nós, nosso bem-estar. Mas a bondade de Deus nos mostra que nós não podemos ser egoístas. Deus ele prova isso porque Ele é bom e Ele expressa essa bondade e Ele nos abençoa todos os dias. Deus ele não é egoísta, Ele quer que nós também não sejamos egoístas. E isso nos ajuda a vencer as tentações de Satanás que nos levam a pecar e a sermos egoístas todos os dias. Então nós vemos que a bondade de Deus também nos ajuda contra as armadilhas de Satanás. Nós vemos também, terceira lição, que Deus dá aquilo para nós que é bom. Deus nunca nos dará algo ruim, até mesmo se a gente não orar direito, pedirmos coisas que nós não deveríamos pedir ou pedirmos errado, Ele não vai dar aquilo, Ele vai dar aquilo que é bom para nós. Por mais que a gente talvez não enxergue que seja bom, mas Ele sabe o que é bom. O pai sabe o que é bom para o filho, mesmo que o filho peça algo que ele sabe que não será bom para ele, o pai não vai dar. O pai que ama o seu filho nunca dará isso a ele, porque ele ama o seu filho e ele quer sempre ver o seu filho bem. E nós vemos isso. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Ou seja, toda a boa dádiva, meus irmãos, é tudo que é bom. Todo dom perfeito é tudo que é bom. Deus nos dá aquilo que é bom. Tudo que recebemos de bom vem de Deus. Que você possa pensar nisso, que você possa sempre se lembrar disso. Tudo que nós temos de bom, sabe de quem vem? De Deus. Não é do nosso trabalho, não é da nossa inteligência, não é por causa do nosso salário, não é por isso. É porque Deus é bom e Ele nos dá aquilo que é bom. Isso vai desde os livramentos, a milagres, a bênçãos materiais, até mesmo as provações são dádivas que vêm de Deus. Pastor, como assim? Nós aprendemos isso a semana passada, por isso que eu sempre digo, né? É uma carta, então sempre as coisas são conectadas. Falamos da tentação, né? Que a bondade nos ajuda contra as tentações, mas também Deus dá aquilo que é bom, inclusive as provações que vêm dele. E nós aprendemos a semana passada que a provação serve para quê? Para nos amadurecer, nos desenvolver, para nos moldar segundo a vontade do nosso Deus, para nos fortalecer a cada dia. Até mesmo as provações que estão sobre nós, as quais nós temos passado na nossa vida, são dádivas de Deus, são coisas boas que Deus nos dá. Mesmo pedindo algo que é ruim, Ele nos dará o que é bom. Ele nos dá o que é bom o tempo todo. Mas o bem mais precioso e perfeito que Ele pôde nos dar foi Jesus Cristo, meus irmãos. A maior prova da bondade de Deus, e não só da bondade,
a maior prova de que Ele nos dá aquilo que Ele tem de melhor, aquilo que é bom, foi Jesus Cristo. Ele nos deu o seu Filho amado, o seu bem mais precioso. Ele nos deu o melhor que Ele tinha para cada um de nós, pessoas que não merecíamos, pecadoras, falhas, sujas, imundas, afundadas no pecado. Dessa forma, Ele não só demonstrou a sua bondade e misericórdia para conosco, mas também que Ele dá a nós o que Ele tem de melhor. Deus sempre nos dá o que Ele tem de melhor. O principal, algo principal que Ele nos deu de bom, e o principal foi o próprio Jesus Cristo. Mas todos os dias Ele tem sido bom e tem nos dado coisas boas. Acredite nisso. Aquilo que você tem, aquilo que você é graças a Deus, porque Ele te dá aquilo que é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. O texto que nós lemos disse isso. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Então nós também já aprendemos nesse mesmo versículo que Deus dá o que é bom e ao mesmo tempo Deus constantemente nos abençoa. Aqui nós vemos descendo do Pai das luzes, ou seja, esse descendo, quando Tiago ele escreve isso, ele traz a verdade que sempre, constantemente, continuamente, em todo tempo, Deus nos abençoa. Esse descendo do Pai das luzes quer dizer que o tempo todo nós somos abençoados, todos os dias. Deus ele não nos abençoa de forma esporádica, ou seja, de vez em quando, hoje eu vou abençoar fulano, hoje não, hoje eu abençoo aquele ali, hoje eu não abençoo aquele. Não, Deus não faz isso, meus irmãos. Deus nos abençoa todos os dias, em todo momento. Deus nos abençoa, do momento que nós acordamos, ao momento que nós dormimos, ao momento que nós estamos dormindo. Deus nos abençoa o tempo todo. É algo contínuo, é algo diário, é algo frequente na nossa vida. Tenha essa certeza. Pare, enxergue, comece a olhar ao redor e veja que Deus ele tem te abençoado todos os dias. Se você está aqui hoje, eu e você, participando dessa escola dominical, é porque Ele é bom, Ele tem sido bom todos os dias. Creia nisso, meu irmão. Isso vai mudar a nossa forma de enxergar as realidades do nosso mundo, os momentos e as situações pelas quais nós passamos, enxergando a bondade de Deus na nossa vida. E eu vejo que a quinta lição, Deus é bom e sempre o será, pois Ele não muda. Isso daqui, meu irmão, se a gente entender, isso traz uma tranquilidade para o nosso coração, isso traz esperança para nós, porque Deus, Ele sempre foi bom, Ele é bom e será sempre bom. Porque o texto diz, ainda no versículo 17, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus aqui é bom, nós aprendemos que Ele, o tempo todo Ele é bom, né? Ele nos ajuda a vencer as armadilhas de Satanás, Ele sempre nos dá aquilo que é bom, nos abençoa constantemente, e isso nunca vai mudar. Sabe por quê? Porque Ele não muda. O nosso Deus é um Deus imutável, ou seja, Ele não muda. Ele não muda em seu ser e em seu caráter. Deus não pode mudar. Ele não pode se tornar ruim, porque Ele é santo e Ele é o próprio amor. Então Ele não pode ser alguém ruim. Ele não pode mudar e ser alguém ruim porque Ele é santo, porque Ele é o próprio amor encarnado. Ele não pode se tornar melhor do que Ele já é. Sabe por quê? Porque Ele já é perfeito. Então o nosso Deus ele não muda, meus irmãos. Por Ele não mudar, podemos ter sempre a certeza de que seremos alvos de sua bondade para sempre. Aleluia! Glórias ao nome dEle por isso. Ele sempre foi bom com a humanidade. Está sendo bom, por mais que muitas vezes a gente não perceba, porque a gente foca sempre no que é ruim. Mas Ele continua sendo bom e será sempre bom. Que você possa crer nisso, que isso possa te encher de força e de esperança. Nosso Deus não muda. E sua bondade continuará sendo eterna nas nossas vidas. E a última lição que eu queria trazer para você desse texto. A bondade de Deus nos deu a oportunidade de nascer de novo. Pelo querer de Deus, pela vontade dEle, Ele nos gerou pela sua palavra. Ele nos transformou, Ele nos trouxe a vida
e não uma vida física somente, mas a vida espiritual novamente. A palavra que nos alcançou e nos deu uma nova vida. Hoje somos novas criaturas em Deus. Somos gerados não mais somente pelo ventre, através do ventre materno, mas através do Espírito Santo de Deus. O texto diz isso, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade. E com o objetivo para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou para sermos as suas primícias, ou seja, como a sua criação mais importante. Primícia aqui tinha a ver com os primeiros frutos que uma colheita daria, ou seja, aqueles primeiros frutos que vão mostrar que aquela colheita vai ser boa, ou seja, são os primeiros frutos, são os melhores, e são aqueles que durante a história eram usados para darem ofertas e sacrifícios a Deus. Primícias é aquilo que é bom, aquilo que é o mais importante. Então, Deus nos criou, somos alvos de sua bondade, para sermos sua criação mais importante, para sermos cuidados e zelados por Ele todos os dias, para sermos alvos de sua bondade e da sua misericórdia dia a dia. Somos abençoados, meus irmãos, diariamente. Por isso a bondade dele nos alcança, todos os dias, em todos os momentos, porque somos a sua principal criação. Por isso que nós somos alvos da bondade de Deus, porque somos as primícias da sua criação. Louvado seja o nome dele por tamanho privilégio. Privilégio de sermos alcançados por ele e tremendamente abençoados por ele. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, que cuida de cada um de nós, que nos abençoa, que nos orienta, que nos guia, que nos ajuda nos momentos difíceis. Esse é o nosso Deus, que cuida de cada um de nós. Ele é a origem da bondade e ele expressa essa bondade na vida de cada um de nós. Pare e perceba. Essa é a lição. Olhe, pare um pouco de olhar para o que está dando errado e para o que você não tem. E olhe e perceba e tente enxergar a bondade de Deus ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa achar morada no seu coração, que ela possa se enraizar no seu coração, que ela possa crescer e dar muitos frutos, que abençoe a sua vida e todos aqueles que estão ao seu redor. Vamos orar? Bondoso e amado Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, Pai. Obrigado, porque essa palavra nos mostrou que nós somos alvo da tua bondade dia após dia. Obrigado porque ela mostrou também que o Senhor nos dá aquilo que é o melhor, Pai. E o Senhor provou isso através de Jesus Cristo. E o Senhor continua provando isso através de tudo que o Senhor tem nos dado dia após dia, Pai. Obrigado. Obrigado por quem Tu és, o Deus bondoso, misericordioso. Obrigado porque a Tua bondade nos ajuda a vencermos as armadilhas de Satanás na nossa vida, porque quando nós enxergamos a Tua bondade, sabemos que nós já temos tudo o que nós precisamos, e aquilo que Satanás nos oferece não nos fará cair em tentação e pecado, Pai. Obrigado por isso. Obrigado porque somos como Suas primícias, Pai. Somos criaturas importantes para o Senhor, e por isso o Senhor nos abençoa, mesmo sem merecermos. Obrigado porque o Senhor nos deu um novo nascer, um nascer pelo Espírito, Pai. Aquele que nos transformou em novas criaturas no Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado de tudo que diz respeito à nossa vida. E obrigado, Senhor é um Deus que já foi bom, que é bom e continuará sendo bom. O Senhor não muda. O Senhor é imutável. E nós te louvamos e nos fortalecemos nessa verdade nas nossas vidas. Continue abençoando cada um dos meus irmãos, Pai, cada família representada, que em tudo eles possam enxergar, que nós possamos enxergar todos os dias a Tua bondade e a Tua misericórdia ao nosso redor o tempo todo. Eu agradeço pela vida da nossa igreja, que mesmo em tempo tão difícil, continua unida e caminhando na Tua direção. Que isso possa permanecer para todo sempre, até a Tua volta, para nos levar onde estaremos morando eternamente contigo nos céus. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que você possa ter um domingo abençoado na presença e cheio da paz de Cristo em sua vida e no seu lar. Fiquem na paz e logo mais à noite teremos mais um vídeo para cultuarmos ao nosso Deus e para aprendermos mais dele através da sua palavra. Deus abençoe e um grande abraço a todos.